Ah, bom dia, mais uma vez, né? Sabrina, Rafaela, Henrique, Michele, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez, acho que faz uma semana desde que eu gravei o último vídeo. Embora eu acho que tenha sido faz alguns dias só que eu finalmente consegui mandar pra vocês. Dessa vez a gente vai ler o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, né? De novo, eu deixo bem claro. Se vocês forem ler na Bíblia de vocês e estiver diferente, é porque eu estou usando a versão João Ferreira de Almeida Revista e Atualizada. Então não estranhem se tiver umas palavras diferentes, tá? Então, de novo, hoje vai ser 2 Tessalonicenses capítulo 2. Como sempre, já falei. Eu vou primeiro ler a passagem e depois desenrolar ela. Vocês já sabem o modus operandi. Eu não acho que o áudio também vai ser muito melhor. Então, de novo, desculpem, mas acho que é melhor isso do que nada. Então, vamos lá, começar a ler a passagem. Tudo bem? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu vou deixar de lado os subtítulos, tá? Eu não vou parar para ler os subtítulos. Só vou ler a passagem pura mesmo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos desmovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então, de fato, será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela aniquilação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito da fé, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e palavra. Bom, uh, acho que eu acho que é meio óbvio que para você conseguir ter um pleno entendimento da segunda carta de Tessalonicenses é primeiro bom lembrar da primeira carta. Quando Paulo começa o segundo capítulo, fala: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele está falando o quê? De uma coisa que ele já tinha falado na primeira carta. Se a gente for lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 6, se não me falha a memória, mas é irrelevante. Paulo cita o quê? O arrebatamento. Um fato, o arrebatamento. O Senhor Jesus virá arrebatar aqueles que são seus. Por que é importante Paulo citar isso aqui? Muito bem, Paulo cita o arrebatamento, mas agora o que estava acontecendo? Né? Se a gente for ver aqui no versículo 2, nós vos exortamos que não vos desmovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Por que os Tessalonicenses estavam pensando que já tinha chegado o dia do Senhor? Vale lembrar que das assembleias cristãs formadas no primeiro século, no tempo dos apóstolos, a de Tessalônica era uma das únicas, se não a única, né?
que tinha perseguições muito similares à do que os próprios cristãos na Judéia tinham. Então acaba que eles estavam sofrendo muito. Eram perseguições e mortes todos os dias. Sempre tinha um cristão morrendo. Era sempre perseguição. Nenhuma assembleia sofreu com aquilo ali. Só as de Jerusalém se equiparavam aquele sofrimento e perseguição. Acabava que os tessalonicenses se perguntavam: puxa, será que já não está chegando o dia do Senhor? Será que, tipo, já não está chegando esse momento do Senhor Jesus Cristo vir? Eles primeiro não estavam entendendo muito bem a separação do arrebatamento da instituição do reino do Senhor Jesus Cristo na terra. Eles não estavam sabendo separar muito bem essas coisas. Mas o ponto é o seguinte, eles estavam sendo muito perseguidos e pensavam, bom, acho que nós estamos no chamado princípio das dores que o Senhor Jesus citava e posteriormente a grande tribulação. Acho que nós já estamos nesse período, porque, pô, estamos sofrendo perseguições muito violentas. Era esse o pensamento dos Tessalonicenses. E por que Paulo cita aqui, ó, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que de nós? Porque haviam pessoas que estavam mandando cartas aos Tessalonicenses, se passando por Paulo e pelos que andavam com ele. Então os Tessalonicenses liam as cartas e falavam assim: poxa vida, pô, então Paulo tá mandando uma carta pra gente, tipo, dizendo que tá chegando o dia, ou que já estamos no dia. Então eles estão sendo muito movidos por isso, estavam ficando com medo, muito medo, pela enorme perseguição que viria em cima deles. Eles estavam ficando perturbados, e, tipo, e agora? Ficamos para trás? Veio o arrebatamento, a gente não veio? Não foi? Como é que fica agora? Então eles estavam ficando muito nervosos, com muito medo. Então Paulo até vem no versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane. Isso é, se alguém chegar e dizer, já chegou o dia do Senhor, vale lembrar, é curioso que a gente está num período que muita gente fala isso, né? Não, agora é o dia, o fim dos tempos está chegando, etc, etc. O que o versículo 3 aqui diz? Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. E para quem já leu o Evangelho de Mateus e de Marcos, Jesus citava o anticristo que ia fazer isso, né? A abominação que seria posta no templo, o homem da iniquidade que seria assentado em um lugar onde não devia, né? Tipo, você encontra isso em Mateus, acho que capítulo 24 e, nossa, talvez Marcos 12, não me falha a memória, vou fazer uma confirmação rápida para quem for querer ser curioso, né? Marcos, capítulo, Cristo de Davi, será que é? Acho que eu perdi as chances de descobrir, vai, paciência. De qualquer jeito, o evangelho, os evangelhos já diziam desse anticristo que se colocaria como alguém que estivesse no lugar de Deus. Então não era novidade para eles. Tanto é que já era coisa até do Antigo Testamento. Daniel, no capítulo 7, começou já tendo visões de reinos futuros, né? Primeiro, Daniel teve uma revelação vendo os reinos futuros que viriam, que dominariam o mundo. O reino da Babilônia, que era o que ele estava. Depois da Babilônia viriam os Medos e Persas, né? Primeiro Pérsia pelo rei Ciro, depois os Medos, se não me engano, pelo Dario. Depois os gregos, pelo Alexandre o Grande. E depois veio aquele longo Império Romano, né? Que a gente conhece. Então, tipo, Daniel começou com isso. E aí, no capítulo 9, se não me falha a memória, aí ele tem uma outra revelação. Que fala uma sequência de sucessão de guerras e reis que acabariam tendo, né? Que acabou sendo o reino da Pérsia, que depois veio da Grécia. Tem várias sucessões de reis. E aí, lá pro capítulo 12, talvez, tem mais detalhes, falam que também fala de ser colocado, de um rei que se levantaria acima de todos os deuses. Ele não adoraria nenhum deus na teoria e se colocaria acima de todos eles. Posteriormente, foi revelado que ele adoraria um deus que ninguém conhecia. Os pais dele, seus antepassados nunca conheceram esse deus.
era chamado de Deus das fortalezas em Daniel. Em Apocalipse, quando é falado da besta, vale lembrar, tem uma diferença entre o dragão, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. O anticristo é a besta que emerge da terra. Vale lembrar, se vocês forem ler Apocalipse capítulo 12, você vê aquele caso da mulher e o dragão. No capítulo 13, você vê da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar, o mar sempre foi uma associação dos gentios. Então é um rei que surge dentre os gentios. Então, se o mar é uma referência aos gentios, a terra é uma coisa que não é gentil. Não é um gentil. Eu vou lembrar que gentil não é falar de gente boa, tá? Não é uma pessoa boazinha. Gentil significa pagão, tá? Então alguém que surge dentre os pagãos. E, portanto, se uma outra besta surgiu da terra, tinha que surgir dentre os que não são pagãos, que são os judeus. A Bíblia separa entre judeus, gentios e igreja de Deus. Como em Apocalipse a igreja já foi arrebatada, sobrou judeus e gentios. Então, se a primeira besta, né, que emerge do mar, sai dentre os gentios, só sobra uma para surgir dentre os judeus. A besta que surge dentre os judeus é o anticristo. Por quê? Porque ela tem uma aparência de cordeiro. Nós sabemos bem que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus em João capítulo 1, se não me falha a memória, ou 2. Acho que é o capítulo 1. João Batista chama ele de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se não me falha a memória. Então vamos lá, o anticristo, ele na sua figura, né, a besta que emerge da terra tem uma aparência de cordeiro, mas voz de dragão. Como já vemos no capítulo 12 de Apocalipse, o dragão é Satanás. Então isso diz o quê? Que era alguém que por fora era um cordeiro, né? Era um cordeiro, mas a sua voz, a sua palavra era do diabo. E tudo retrata sobre uma mesma pessoa, o anticristo. Esse mesmo homem de iniquidade citado em 2 Tessalonicenses. Quando ele fala aqui, ó, só vai vir quando veio a apostasia, ou seja, o dia do Senhor vai vir depois da apostasia e depois da revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, qual se opõe contra tudo que se levanta, que se chama Deus ou é objeto de culto, de modo que se sentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Algumas versões falam querendo ostentar como se fosse o próprio Deus, querendo parecer Deus, mas o sentido é o mesmo. Ele vai se colocar acima de todos os deuses pagãos. Então, até por isso, você vê, ele vai reivindicar para si aquela ideia da profecia do Messias que dizia que ele seria chamado Deus forte e Pai da eternidade. Então, o anticristo ele vai querer se colocar no lugar de Cristo. Ele é um impostor. Por que é importante a gente lembrar dessa questão do anticristo? Porque a igreja ela deveria ter sido arrebatada antes. Eu discorro melhor mais para frente, tá? Mas a igreja, ela vai ser arrebatada antes do anticristo vir. E também, quando as pessoas falam assim, não, estamos no fim dos tempos, surgiu alguém que se declara Deus? Tipo, surgiu por acaso um ser humano que se colocou acima de todos os deuses e está dominando o mundo? Não. E também, vale lembrar que a besta e o anticristo, que são pessoas diferentes, vão ter um governo de união. A besta, né, vai fazer uma aliança com muitas nações, que vai durar 7 anos. Literalmente, né, a mesma quantidade de tempo da última semana de Daniel. Discorrer sobre a semana de Daniel vai precisar de muito tempo. Talvez eu vou tentar ver se eu consigo explicar rapidinho para vocês. Mas resumindo, Daniel orou para Deus redimir seu povo Israel, né? E Deus respondeu e disse: 70 semanas serão 70 semanas vezes 7. E é bom lembrar que no hebraico a palavra semana pode ser tanto usada para semana quanto para anos. Então eram semanas proféticas mais anos literais. Então 70 semanas, né? Que dá 490 dias, seriam contados a partir do momento da edificação da cidade de Jerusalém. Vale lembrar, primeiro foi dada a ordem no mandato do rei Ciro para a construção do templo. A cidade veio só no tempo de Dario. Então teve um tempo, passou um tempo aí. Quando chegasse a ordem para reconstruir a cidade de Jerusalém, deveriam ser contadas 70 semanas até a vinda do Messias, né? E a instauração do reino.
Quando chegou no final de 69 semanas, o Messias seria revelado, né? O Messias seria revelado. E então, acontece o quê? Se a gente for puxar a linha cronológica, quando completa a 79ª semana, é justamente o ano em que Jesus aparece em cima de um jumento, lá em Mateus e em João. Porque é dito, né, que o rei deles viria um jumentinho, filho de jumenta. Até Zacarias profetizou isso no seu livro, né? Então, de novo, o Messias apresentou a Israel dentro dessa cronologia. Mas nota, falta 7 anos. Foi depois de 69 semanas e não 70, então faltava 7 anos. O que aconteceu de imprevisto? Muito bem, veio o Messias. O texto bíblico dizia que ele ia ser cortado. E então um povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo. Foi tudo muito imediato. O Messias morre, ele é cortado, né, não para si mesmo. E então o povo do príncipe que há de vir destrói a cidade e o templo. Como a gente sabe, o templo foi destruído, mas no ano 70. Foi tipo uns 40 anos depois da morte de Jesus, mais ou menos. Então não foi o mesmo caso, não é a mesma profecia. A destruição do templo de Jerusalém no ano 70 não é a profecia de Daniel. É uma outra coisa. É uma vingança que seria feita, quando é mostrada em Lucas capítulo 19, quando Cristo fala que seriam apertados de todos os lados e seriam tirados para fora os filhos que estavam ali dentro, porquanto não conheceste o tempo da sua visitação. Isso é uma punição para Israel por ter rejeitado seu Messias, mas não é a destruição do templo profetizada por Daniel. Por que é importante lembrar isso? Porque isso teria que acontecer dentro da última semana. O problema é que é o seguinte: entre a 79ª semana e a última semana, tem um parêntese nessa história, que é a igreja. Por que Daniel e nenhum dos profetas falavam da igreja? Porque ela era um mistério. Ela era desconhecida por todos. Nem mesmo os apóstolos aqui na terra, quando estavam com o Senhor Jesus, sabiam da existência da igreja. Jesus até citou em uns esboços em Mateus e dava a entender de algo novo que seria dado quando é explicado no Evangelho de João, mas a ideia de uma igreja, da igreja, como a gente conhece pelas cartas do apóstolo Paulo, e como posteriormente os outros apóstolos também viriam a ter revelação, ninguém conhecia na época. Por isso que Daniel não cita. Então, entre a 79ª semana e a última semana, hoje eu não trabalho não, entre essa última semana, teria a igreja no meio, que é um parêntese, uma coisa que ninguém sabia que existia. É importante a gente sempre lembrar disso por causa das dispensações, porque muita gente fica confusa. Ué, mas não era para já ter acabado? Por que passou 2000 anos e Jesus não veio ainda? O que está acontecendo? Por causa desse parêntese que é a igreja. Deus está juntando um novo grupo de salvos para compor a noiva de seu filho Jesus Cristo e o seu, que é seu corpo, a igreja. E Deus também está querendo filhos dele. Ele quer filhos, né? A igreja também é filho de Deus. Tipo, obviamente não igual ao Senhor Jesus Cristo, que sempre foi filho. Nós somos filhos como que por adoção. Mas é bom lembrar que a igreja é uma coisa era nova. Ninguém sabia da igreja. Eu preciso frisar muito em vocês isso para vocês não terem confusão de profecias. Nunca a igreja foi citada no Antigo Testamento. Então, se vocês forem ler profecias que parecem indicar a igreja, não é. Não é a igreja. Ela era um mistério. O que a Bíblia apontava no Antigo Testamento era uma futura redenção da qual os gentios seriam coparticipantes juntamente com Israel. Bem estabelecidos esses pontos. Então é o seguinte. Então vamos dar um resumo. O dia do Senhor só vai vir quando vier revelado em Nico, que é o anticristo. Mas para vir o anticristo também tem que surgir da besta. A besta é um gentil, tá? É um gentil. Muito provavelmente o imperador vai ser um romano, que era o império que reinava em Israel na época do Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando o Messias foi cortado, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo, certo? Como o povo que estava reinando era justamente que era o romano, quando Jesus estava nesse mundo, o povo que estava reinando era justamente o romano. Então, acabaria sendo ele.
Também em Apocalipse, quando foi feita uma referência sobre os reis, né? Tipo, a ideia, tipo, a besta, que a meretriz estava em cima, ela tinha 7 cabeças, apontava o quê? Que as 7 cabeças eram 7 montanhas. Roma ficava sobre 7 montanhas. Tudo apontava para Roma. Aí tem uma discussão, é o seguinte: se é um local geográfico, realmente, geograficamente, é o Império Romano, ou se está se referindo a um conceito espiritual do Império Romano. Isso é, um império pagão, né? É um poder político pagão que domina sobre as nações do mundo e persegue os cristãos. Pode ser nesse sentido, né? Pode ser tanto nesse sentido espiritual do Império Romano, né? Como no sentido literal e geográfico, como a ideia de que não, realmente o Império Romano será restaurado e será Roma que dominará o mundo. Pode ser. Ou os dois, né? Pode ser, porque pode ser que de fato a Itália volta a ser uma potência mundial e o caráter pagão do Império Romano de antes volte. Pode ser os dois, né? Então, pessoalmente eu penso que são os dois. Eu creio que são os dois. Eu penso que se fala tanto no caráter da Roma geográfica como da Roma do Império Romano no seu caráter espiritual. Então é o seguinte: o besta é um gentil e aí o anticristo é um judeu. Porque é bom lembrar, os judeus têm que acreditar que é o Messias, o anticristo. E já é consenso entre os judeus que é um descendente da tribo de Judá e do rei Davi. Então, precisa ser um judeu. O que se discute é se ele não vai ser também alguém da tribo de Dan, que é um dos filhos de Jacó, vale lembrar, tá? Por que as pessoas discutem se vai ser Dan? Porque das tribos citadas em Apocalipse, existem, quando vai citar os chamados 144.000, a Bíblia vai citar lá as 12 tribos. O problema é que tem uma mudança. Quando vai citar o nome das tribos, o nome de Efraim, que é o filho mais novo de José, é trocado pelo nome de seu pai, José, e a tribo de Dan não aparece. A tribo de Dan é substituída pelo filho mais velho de José, chamado Manassés. Então, pelo fato da tribo de Dan não aparecer ali, se discute se o anticristo não vem justamente dessa tribo. Se a gente também for em Gênesis capítulo 50, se vocês forem querer abrir, eu não posso dizer para vocês a página porque a minha versão é a revista atualizada, né? Mas vamos lá, Gênesis, quando o Jacó vai falar sobre cada um de seus filhos, o que ele fala aqui? Vamos tentar lembrar aqui, o se eu acho aqui, ó. Ruben, Zebulon, Issacar, aqui ó, Dan. Gênesis capítulo 49, versículo 16. Por que o pessoal costuma associar que é logo a Dan, uma das tribos que o anticristo vai participar, né? Vamos lá. Vale lembrar que Dan, a tradução do seu nome significa aquele que julga. Muito bem? Então vamos lá. Versículo 16 do capítulo 49 de Gênesis. Vamos lá. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Por ser associado a uma serpente, e vemos que quando vai ser falado de Satanás é chamado de antiga serpente, costuma-se associar o anticristo como sendo alguém que também é da tribo de Dan. Ele não vai ser puramente da tribo de Dan, porque precisa ser um judeu, porque o Messias deve ser da tribo de Judá. Então, se ele vai querer substituir o Cristo, tem que ser um judeu. Agora, pode ser que ele surja dentro de uma tribo de Dan. Pode ser que seja o quê? Um mestiço, alguém que é filho de alguém da tribo de Dan e filho de alguém que é da tribo de Judá. Esses são pontos para acreditar sobre a questão do anticristo de ele ser da tribo de Dan. O anticristo, ele vai ter um caráter mais religioso. Ele vai se declarar o Messias de Israel. Israel vai recebê-lo, vale lembrar. Israel vai recebê-lo. O Estado de Israel, por exemplo, que vemos lá na Palestina, nunca foi cristão. Tipo, na sua fundação em 1948. No máximo, que a gente pode chegar a dizer que houve cristianismo na Judéia como nação, talvez foi na Idade Média, se a gente fosse puxar o reino dos Balduínos, né? Balduíno é o nome dos reis, tá? Porque Balduíno I, segundo, terceiro, quarto, né? Que é o chamado Reino de Jerusalém. Talvez ali você podia dizer que Jerusalém era um país cristão, mas
Nunca mais depois. Nunca mais. Na fundação do Estado de Israel, lá não, lá eles odeiam cristãos, perseguem, eles têm um desprezo por cristãos, chamam a gente de goi. Isso mostra que Israel até hoje permanece na sua rejeição ao seu Messias Jesus Cristo. Essa rejeição vai continuar por um bom tempo, e mesmo quando vier o anticristo, maior parte do povo vai recebê-lo. Só um remanescente que vai entender que não é ele que vai ser, e esse remanescente vai ser perseguido. Mas a discussão desse remanescente a gente vai deixar para uma outra hora. Essa volta toda do anticristo, gente, precisamos sempre frisar isso, para não confundir. Eu acho que não é novidade para ninguém, como é que alguns falam. Não, o Trump é o anticristo, ou ele é a besta. Ah, o Xi Jinping, que é o presidente da China, para quem não sabe, é o anticristo. Ah, é o Putin. Ah, é o... Eu lembro que antigamente, no fim da União Soviética, diziam que era o Gorbachev, porque ele tinha uma cicatriz na testa e falava que a marca da besta ia ser aquilo ali, né? Também alguns falam, não, é o Biden, não, vai ser a Kamala Harris, não, vai ser, é tudo, vai ser sempre isso aqui. Então, de novo, se alguém vai ser a besta, o anticristo, tem que cumprir os requisitos, que é o seguinte: o anticristo, eu já apontei, tem que ser um judeu e possivelmente alguém descendente da tribo de Dan também, né? Mas ele vai aparecer como o Messias de Israel. Ele não vai dizer que é Jesus. Muito importante, ele não vai dizer que é Jesus, ele vai dizer que é o Messias, tá? Ele vai dizer que é o Messias, que é porque o anticristo vai dizer que Jesus é um falso Messias e que ele é verdadeiro. A besta vai ser um gentil, um pagão. Pagão no sentido do quê? De que não é um judeu, né? A besta, no final das contas, ele tem que ser conhecido pelo fato de fazer um acordo com muitas nações. Tá? Então tem que surgir esse acordo com muitas nações. E no meio dessa aliança, que é uma aliança, esse acordo, essa aliança com muitas nações vai durar 7 anos. No meio delas tem que ser proibido as festas judaicas, como a gente conhece. Porque o templo e a cidade têm que estar reedificados. Então, se se não tem um templo lá em Israel, de novo, não estamos nesse período, então. Né? Então, foi estabelecido isso. Agora, mostrando toda essa questão da besta e do anticristo que eu apontei para vocês, falta explicar o quê? Por que a igreja não vai participar? Quando Paulo chega e cita o seguinte, de que o anticristo seria justamente alguém que se colocaria acima de todos os deuses, Paulo meio que dá um puxão de orelha nos Tessalonicenses, né? Porque eles estavam com medo. Então Paulo falou assim: não vos recordais que eu, ainda convosco, costumava dizer-vos essas coisas? Então, tipo, puxou de orelha neles, né? Assim, pô, vocês já deviam estar sabendo disso. Eu já falei para vocês quando eu estava com vocês. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Tipo, o que que impede? Primeiro aqui vamos lembrar, o que o detém? Nota que aqui tipo, fala de sendo uma coisa, ou um objeto. Uma coisa que impede o anticristo de vir, que é o quê? A não vinda da apostasia. Né? A não vinda da apostasia é o que impede o anticristo de se manifestar. E no versículo 7 ele fala: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarde somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos lá, o mistério da iniquidade. O que é? João, o apóstolo João, na sua primeira carta, cita o seguinte: que há muitos no mundo que se fazem anticristo. O anticristo é aquele que nega o pai e o filho, que diz o que nega essa ideia do filho ser um com o pai. João fala o seguinte, que há muitos anticristos no mundo. Esse é o anticristo que nega o pai e o filho, que diz que Jesus não é o Cristo, que Jesus que não é o filho de Deus, que nega literalmente essa ideia, esse relacionamento do pai com o filho, tanto de Jesus como Cristo, como com o filho de Deus. E, portanto, Jesus João também veio a falar o seguinte, né, que esse é o espírito do anticristo que ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, já existe essa influência do anticristo no mundo. Esse mistério da iniquidade era uma coisa que o mundo antigamente não conhecia. Já estava lá no mundo, mas ninguém sabia que estava. Paulo revelou como sendo o mistério da iniquidade. E agora é o seguinte, esse mistério da iniquidade, para agir de maneira livre, ou livre mesmo, mas sem aspas, se você preferir, acaba se falando o quê? O que diz? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
Então será de fato revelado o iníquo ao quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso quer dizer que Jesus não vai ter nenhuma dificuldade. Assim, ó, matou, acabou. Isso mostra a superioridade de Deus em relação ao maligno. Muito bem. Vamos falar. Aquele que agora o detém, né? Aquele que agora o detém. Quando como eu falei para vocês, teve esse parêntese da igreja, certo? Mas a igreja em si não tem nenhum poder. Então, por que a presença da igreja impediria a vida do anticristo? Porque não é a igreja. Vamos lembrar como é que a igreja nasceu. Em 1 Coríntios, capítulo 11, não lembro, acho que foi o capítulo 11. Fala do quê? Que nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. O batismo do Espírito Santo formou esse corpo que é a igreja. E o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Muito importante lembrar disso. Ele habita conosco para sempre. Jamais vai sair da gente. Ponto. Se alguém falar assim, mas o Salmo 51 diz que Davi não queria que fosse tirado o Santo Espírito. Ele não era da igreja. Ele era judeu. No Antigo Testamento, com outras promessas, outras coisas. A gente não. O Espírito Santo habita conosco, em nós, dentro de nós, para sempre. Certo? Então, como é citado o arrebatamento na primeira carta, se a igreja saísse do mundo, o Espírito Santo também sai. E como é citado aqui, que haveria alguém aquele que agora o detém, a saber, aquele que detém o espírito do anticristo, o mistério da iniquidade, for afastado, então, para que o Espírito Santo seja afastado, a igreja também teria que ser afastada. E o único evento na Bíblia que aponta para isso é justamente o arrebatamento dos santos em Cristo Jesus. A igreja, no arrebatamento, vai ser arrebatada. Tipo, a igreja no arrebatamento, sim, vai junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós vai subir. E ele não vai deixar de influenciar o mundo. No Antigo Testamento ele fazia isso também. Havia a influência do Espírito Santo, mas não como hoje. Ele não habitava no mundo por meio da igreja. Então, se a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto. E então, aquele que agora o detém, vai ficar livre. Aquele que detém o Espírito do Anticristo vai se afastar. É por isso que em Apocalipse, acho que no capítulo 17, ou não lembro direito o capítulo, né? É dito o seguinte: o Senhor fala, bem-aventurado aqueles que agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, porque eles vão descansar do seu duro trabalho, e as suas obras o acompanham. Onde foi essas falas que o Espírito Santo falou? No céu. Então o Espírito Santo agora está no céu. Então, por que em Apocalipse ele está no céu então? Se a igreja fosse passar pela grande tribulação, não era para ele estar no céu, era para ele estar na terra. Então você nota o quê? Que tudo aponta que o Espírito Santo, durante o período da grande tribulação e do princípio das dores, ele vai estar no céu. Mas para ele estar no céu, a igreja também tem que estar, pelo fato dela ser templo do Espírito Santo. Estabelecidos esses pontos de que é necessário que a igreja seja arrebatada para que o anticristo venha, porque se a igreja não for arrebatada, o Espírito Santo ainda vai estar aqui nesse mundo, detendo o Espírito do anticristo. Isso mostra o quê? Que agora não era para a gente ter medo. Era para tranquilizar os tessalonicenses que pensavam: meu Deus, fomos arrebatados, não vamos mais, tipo, a gente vai sofrer aquela perseguição horrível. E agora, como é que fica? Vamos sofrer essa perseguição horrível? Vai vir realmente uma grande perseguição aos cristãos? Estamos chegando no dia do Senhor? Paulo fala: se acalma, gente, se acalma. Nós vamos ser arrebatados. Então é importante termos essa paz. Quando fala aqui, ó, no versículo 9: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Vamos primeiro focar no 9. No versículo 9, por que é segundo a eficácia de sinais? Beleza, a igreja foi arrebatada, mas não é foi arrebatado, pá, pum, apareceu anticristo e besta. Não, vai ter um período, um intervalo. Esse intervalo, até essas coisas se moldarem e acontecer, é segundo a eficácia de Satanás. Por que é importante a gente lembrar dessas coisas? Para que seja possível se cumprir a profecia que diz o quê? Ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Então,
Esses são fatores que dependem do, desse mistério da vinda do Filho do Homem. O mistério do surgimento do anticristo e ainda a abreviação dos dias. Pelo fato dessas coisas ficarem acontecendo, isso tornaria impossível alguém saber quando que o Filho do Homem viria. O Filho do Homem, para quem não sabe, é Jesus, tá? Então, tá tudo dentro dos planos de Deus, tá? Então, não é o seguinte, a igreja foi arrebatada, surgiu o anticristo. Vai ter um intervalo, que é a segunda eficácia de Satanás. E as pessoas vão recebê-lo com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, ele vai fazer milagres. Mas é tudo em mentira, em Satanás, não em Deus. E aí por que ele fala? No versículo 10, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário se deleitaram com a injustiça. Nós anunciamos o evangelho nesse mundo. Nós anunciamos o evangelho nesse mundo. E existem aqueles que não creram, né? E então, se a pessoa ouviu o evangelho, veio o arrebatamento, essa pessoa perdeu a chance. É como uma morte súbita, porque ela não vai ter mais chance, né? Não muda muito na morte, é como se ela morresse. A única diferença é que ela vai estar viva para receber o anticristo. Não se trata de cristãos essa passagem, daqueles que receberão a operação do erro. É todos incrédulos. O anticristo não aparecerá para cristãos. Paulo diz aqui de novo, no versículo 10. Aos que perecem. Esses são os que perecem por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então são pessoas que ouviram a verdade e a rejeitaram. São pessoas que ouviram o evangelho e não creram. Então, viu o evangelho, não creu, veio o arrebatamento, quem não creu vai crer no anticristo. E alguém vai dizer assim: não, mas o cara falou pra mim que viria esse anticristo, eu não vou crer nesse cara. Eu não creio em Deus, não vou seguir, mas se surgisse esse cara, eu não precisaria crer nele. O que diz o versículo 11? É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados tantos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário se deleitaram com a justiça. Você tem que ver da seguinte maneira: Deus fala, tem o caminho da verdade e o caminho da mentira. O arrebatamento seria o seguinte: você não entrou no caminho da verdade, tá bom, agora eu vou tirar esse caminho da verdade para você, e você vai ser obrigado a andar pelo outro caminho. Você escolheu não seguir a verdade, então eu vou garantir que você siga a mentira. Deus só vai fazer com que as pessoas sigam o caminho que elas já de antemão escolheram seguir. Ele só não vai te dar esse poder de escolha. Deus já fez isso antes. O faraó do Egito é um caso muito popular. Deus primeiro fez com o faraó endurecesse seu próprio coração. Ele, o faraó, escolheu não dar ouvidos a Deus e depois Deus falou: tá bom, então eu vou endurecer seu coração. Segue o mesmo padrão. A pessoa rejeitou a Deus, não quis ouvir a verdade, então Deus falou: tá bom, eu vou garantir que você vai seguir a mentira então. Isso faz parte da justiça de Deus. Ele age dessa maneira. Se você ouve a verdade e rejeita, chega uma hora que ele perde a paciência com você e fala: tá bom, então você vai garantidamente seguir a mentira. Eu vou garantir que você vai seguir a mentira que você já de antemão escolheu. E aí vem o contraste entre os perdidos, até o versículo 12, e aí vem com os cristãos, versículo 13. Entretanto, versículo 13, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, e porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e na fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso mostra o quê? Se Deus, nós não somos esses que vão receber o anticristo. Nós temos a graça de chegar a Deus pelo Evangelho, pela fé na santificação do Espírito. O contraste do versículo 7 ao 12, que são os perdidos, conosco, que é a partir do versículo 13, é muito evidente. Nós não somos esses que vão receber o anticristo. Não somos esses que vão ter a operação do erro. Nós somos de Deus. Deus nos amou. Somos amados pelo Senhor e por Deus, porque Ele nos predestinou a isso, para alcançarmos a salvação pela fé em Cristo Jesus.
O Evangelho é o que nos faz alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, não é nossas obras. Paulo enfatiza muito isso. É importante lembrar. Vocês já sabem que a salvação é por fé, pela graça, vocês sabem disso. Mas Paulo conforta os Tessalonicenses que nós alcançamos isso por fé, não por obras. Então, tendo essa segurança pela fé, Paulo exorta no versículo 15: Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Agora ele fala da questão de epístola e palavra, né? Nota que ele não fala espírito quando ele vai comparar, né? Naquilo que desenvolveu os Tessalonicenses. Ele não cita espírito, palavra e epístola, ele cita só palavra e epístola. Porque não era uma revelação que os Tessalonicenses viram até assim, estou tendo uma revelação, uma tradição. Não, Paulo deixava claro oralmente e por escrito. E Paulo faz o que? O zelo. Gente, já que vocês têm essa segurança em Deus, da salvação, tranquilamente andem de um jeito agradável a Ele. Tenham essa certeza de agradar a Ele. Né? Se você já tem a certeza da salvação e da segurança em Deus, de que você vai estar seguro, seja zeloso nas tradições, naquilo que condiz com a tradição cristã. Aquilo que Paulo já revelava nas Escrituras, tá? É bom lembrar, a tradição cristã que Paulo cita sempre foi revelada nas Escrituras. Não é uma coisa que ao longo dos séculos foi formada. Não, já era uma coisa deixada nas Escrituras. Firmada essa exortação, Paulo vem no versículo 16. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos chamou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e confirmem em toda boa obra e boa palavra. Esse é o Deus que nós temos. Um Deus que nos guarda, que nos ama. Então, quando nós temos essa certeza de, de eterna consolação e esperança em Deus nosso Pai e Cristo Jesus nosso Senhor, nós podemos nos dedicar inteiramente a Ele em segurança e em paz. E Paulo novamente finaliza que consolem o vosso coração e os confirmem toda boa obra e boa palavra. Porque, de novo, os Tessalonicenses sofriam muito. Então Paulo escreveu isso aqui para consolá-los, para que tivessem segurança e paz em poder seguir todas as boas obras e boa palavra que viessem agradar a Deus. Isso serve até para os dias de hoje, mesmo que a gente, que estamos no Brasil, não somos perseguidos como eles. Porque se por um lado eles eram perseguidos de um jeito como Satanás fosse como um leão que ruge, era cruel, implacável. Nós enfrentamos Satanás como se fosse um anjo de luz transfigurado. Ele se transfigura de anjo de luz. Nosso terreno é diferente. Nós combatemos falsos cristãos, eles tinham que sobreviver ao mundo. Então isso mostra o quê? Se eles tinham que ter o consolo de paz pela dura perseguição que sofriam, nós temos consolo e paz de que Deus sabe quem são os falsos e verdadeiros. E nós temos essa plena esperança de que, tal como eles podiam ter certeza de que o Senhor viria e teríamos paz, nós também temos. Então, isso mostra o quê? Podemos ter paz e segurança o tempo todo. É sempre bom lembrarmos disso. Temos paz e segurança e podemos finalmente ser consolados. Porque a gente vai falar de Deus assim, o outro fala: Ah, mas tem tanta mentira, tem tanto erro no meio do cristianismo. Podemos ter paz, consolo e esperança. Consolação porque Deus preserva os seus, Ele guarda os seus. Assim como guardou os Tessalonicenses de dura perseguição, nos guarda de muitas iniquidades doutrinárias. Nós podemos ter esperança em Cristo Jesus e nós podemos ser consolados. Porque se por um lado os Tessalonicenses sabiam que Deus ia ser justo em tudo com eles, também vai ser justo conosco. Se Deus preservou os Tessalonicenses de muitas perseguições, ainda que tivessem sofrido muito, também nos preservará de muitos erros. Deus mostra o quê? Deus não muda nesse sentido. Podemos o tempo todo confiar em Deus. Sempre friso isso, tá? Eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que o vídeo já está se estendendo muito e eu vou ter que trabalhar. Mas eu espero que vocês tirem o máximo de proveito possível das minhas palavras. Eu acho que eu de novo, dei muitas voltas que eu acho que podiam ter sido evitadas, mas eu não consigo, não tenho esse hábito. Espero que Deus dê entendimento a vocês, que vocês leiam a carta de novo, né? Leiam essa carta que é muito útil. Que Deus ajude vocês, tá? É por isso, por hoje é só. Eu vou tentar enviar para vocês esse vídeo o quanto antes, tá? E
se Deus quiser, eu consigo gravar mais cedo, né? Então é isso, gente. Tchau, Sabrina. Tchau, Henrique. Tchau, Rafaela. Tchau, Michele. Deus abençoe vocês. Até a próxima.